Olá, estamos aqui ao vivo para falar sobre tingimento com bactérias. Vou salvar aqui o tingimento. Oi, Breno, com bactérias. Vou falar com o Breno Abreu. Olá, pessoal, vão entrando. Publicar e fixar comentário. Bem-vindos! Vamos falar sobre bactérias hoje, na verdade, talvez microbiologia. Vamos bater um papo com o Breno Abreu para entender esse mundo aí novo dos biomateriais. Aproveitando aqui, enquanto o pessoal começa a entrar, eu sou Carol Pitin, diretora da Matéria Lab. Para quem nos conhece, somos uma consultoria para a transição de marca para sustentabilidade, e a gente tem esse ladinho bem especial que está em volta da nossa materioteca. A gente pesquisa materiais o dia inteiro e cataloga. A gente tem esse espaço físico na Vila Madalena. Obrigada, Marcela. Eu também adoro. E hoje é bem especial, bem diferente. Então a gente cataloga materiais, né, e presta um serviço para arquitetura, para design, né, e design no sentido mais amplo, né, de embalagem, de moda, de produto, de mobiliário, e, enfim, arquitetura, design de interiores. Esse é o nosso serviço principal em volta aí da materioteca, e a gente tem aí uns 400 e tantos materiais catalogados já, tem uns 200 aí na fila de espera. Oi, Mônica. E é isso. E há um tempo atrás a gente fez uma exposição que a gente chamou de Matéria Revolution, que inclusive, dando um spoiler, é uma comunidade que a gente vai criar com esse nome agora. Foi um teste, a gente foi usando esse nome e tá colando. A gente se inspirou no pessoal da Fashion Revolution para fazer essa plataforma. Logo mais tem essa novidade. E, enfim, esses anos todos a gente catalogando materiais e tal, e prestando esses serviços, a gente está com um conteúdo bem legal. Então estamos dando aulas por aí. Eu sou professora no IED, no EBAC, para esse nicho de design, arquitetura também. E agora a gente está experimentando esse mundo digital, fazendo lives para contar para vocês, né, o que existe por aí, muita coisa nova, como por exemplo... eu vou chamar o Breno para a gente trocar uma ideia e falar sobre esse mundo novo dos biomateriais, né? O que a microbiologia tem a ver com o design. Breno, eu vou te chamar ou você chama? Deixa eu ver se eu te encontro aqui. É Bioestúdio ou Breno? Agora me confundi. Me dá um toque aqui, Breno, se eu vou pelo Bioestúdio ou se eu vou pelo teu nome. O Breno Abreu é um designer com formação em biologia também. Deixa eu ver. Breno Abreu pediu solicitação. Então vamos pelo Breno. Solicitação. Deixa ele entrar e aí eu falo sobre ele. Oi, Oi, Carol, tudo bem? eu tô bem, e você? Tudo bem também. Tá em Brasília? Menina, eu vivo nesse Brasil inteiro, né? Mas agora meu marido mora no Rio e aí eu tô aqui no Rio passando o período de férias que Ai, eu que tô da gostoso. UFG. Que gostoso. Tá friozinho aí também? Porque aqui em São Paulo tá nublado e friozinho hoje. Hoje abriu um sol, começou nublado, mas abriu um solzinho. Aí tá um pouquinho mais confortável, mas em casa também, né? A gente fecha tudo. Sim, aqui eu não tenho calefação, a gente não está nada preparado para frio. Então, essas 2, 3 semanas no ano, a gente sofre um pouquinho aqui em casa. Aí em São Paulo é bem mais frio, né? Aqui no Rio, todo mundo acha que Rio é só calor e verão, mas nesse período é bem friozinho também, né? Sim. Mas eu Breno, particularmente prefiro. você prefere? Eu não ligo para frio, mas eu acho que eu me sinto melhor, pelo menos com o sol, né? Esse nublado de Sim, hoje, sim, assim, tá difícil de acordar, confesso. com certeza. Breno, olha só.
fazendo uma introdução da gente, assim, né? Eu já falei um pouco da Matéria Lab. E para falar de você, queria só contar que a gente sempre fala que as tendências de materiais, né? Tipo, quais são os novos materiais? Qual é a tendência? Que material vai nos salvar, né? Eu sempre respondo que ou vão ser os biomateriais, né? Que são aqueles mais naturais, que tem menos extração, que pode ser ou vegetal ou até laboratorial, né? Que eu acho que é o que a Uhum, gente vai trocar uma ideia aqui, ou aqueles materiais feitos de resíduos, né? Sei uhum, lá, Brasil, a gente está, acho que, num número hoje de 80 milhões de toneladas ano de resíduo, é uma loucura. Então, tem muita oferta de matéria-prima, né? De origem residual. Então, quando eu respondo quais são os materiais do futuro, eu sempre acho que são os materiais feitos de resíduo ou os biomateriais, né? E super legal estar aqui falando com você. Obrigada por ter aceitado esse convite. Depois a gente conta como que a gente se conheceu. Mas antes eu queria que você contasse a sua relação com os biomateriais, né? E aí depois a gente fala de tingimento, se não for o caso agora. Mas eu uhum. acho legal ouvir de você, né? Você é um designer, mestre em design, né? É Biólogo. biólogo, fez doutorado em artes. Conta um pouquinho do Breno, assim, e da onde você se embrenhou nessa história e de repente até já falando um pouco do BioStudio, como que você se Uhum, enfiou nessa história. tá certo. Então, Carol, teve essa minha dupla formação, né, que foi essencial para esse meu processo. Eu sempre gostei muito da moda, então fiz design de produto, mas sempre com esse olhar voltado mais para a área do vestuário. E trabalhei durante 5 anos numa confecção de moda praia, que foi também muito importante para esse meu olhar de dentro da indústria, né, da forma que a gente produz, dos desperdícios de matéria-prima, da questão de tingimento, da estamparia. Então, essa minha prática, né, desse período que eu passei dentro da indústria foi muito essencial para esse novo olhar, né, esse novo Breno que foi despertado durante esses anos. E aí, quando eu fui fazer um mestrado na UNB, o meu orientador, Cristos Nóbrega, ele falou, Breno, acho que, né, pô, você tem uma história tão legal, por que não misturar os seus dois conhecimentos, assim, suas duas áreas? E durante o período da biologia, eu trabalhei, durante a minha graduação inteira, eu trabalhei num laboratório de microbiologia. Então eu já tinha mais essa vivência dos micro-organismos, né, principalmente das bactérias, mas eu conhecia melhor esse universo. E aí no mestrado essas duas coisas se encontraram assim com uma potência muito grande em 2013. E aí comecei a pesquisar biomateriais e ver quais eram as possíveis soluções, né? E na verdade eu não penso nem tanto como solução, mas uma maneira diferente de se fazer, né? Porque eu acho que a gente tanto na postura, né, de consumidor quanto na postura de pesquisador, a gente às vezes se acomoda com a maneira tradicional das coisas serem feitas. Então, tingimento de tecido é feito desta maneira. Então, para que eu vou mexer nisso, né? Se é uma coisa que é rentável, todo mundo faz da mesma maneira, para que eu vou repensar essas formas, né? E acho que a questão, né, da sustentabilidade, da ecologia e de todo esse meu background também da biologia falou muito alto. E eu falei, gente, não tá legal da maneira que a gente está fazendo. A gente pode fazer de outra maneira, né? E aí comecei a pesquisar biomateriais e, como você falou, concordo completamente, assim, que essa nova visão da gente vem muito dessa reutilização de resíduos, né? A gente vê como é possível a gente interligar, né, essa cadeia que já existe, na verdade, né? Só falta essas indústrias se conectarem e entenderem que o resíduo de uma é a matéria-prima de outra, né? Exato. E é algo que é muito pouco feito aqui no Brasil e que já começa a ter um destaque muito grande em outros países, né? De empresas, tanto da iniciativa privada quanto pública, indo a fundo e, olha, a gente pode pegar a fibra de banana que é descartada,
né, em grandes quantidades e transformar em tipos de tecido. A gente consegue utilizar uma planta que é pouco utilizada com essa finalidade, como cactos, e transformar numa base parecida com couro. Então, acho que o que falta é esse novo olhar, né, para esses resíduos e também para esse mundo microbiológico que é tão rico, né, e que é possível produzir tantos materiais diferentes. Exato, e acho que é isso, né? Usar as fibras, as sementes, né? Tem uma riqueza absurda nas nossas plantas, na nossa floresta, né? Que a gente ainda está começando a entender, né? A possibilidade de uso. Por isso que eu acho que os biomateriais são os que vão nos salvar, assim, no futuro, né? O futuro até talvez não... É um pouco mais longo até, porque a gente tem tanto resíduo para usar ainda, né? E você tocou um ponto que é legal a gente ressaltar, né? Resíduo da agricultura, né, Breno? Porque as fibras são, né? Por mais que a gente fala de vegetais, claro que tem um ou outro que a gente planta para usar mesmo, né? Para design. Mas é poder usar, né, a rebarba, né, o resíduo da própria agricultura como novas matérias-primas, né? Esse desfibramento das folhas, das cascas, né? É muito, muito, muito importante a gente começar a trabalhar melhor com os nossos excedentes, né? Exato, e que Isso, muita gente vê como lixo, né? A pessoa acha exato, que resíduo é lixo. Na verdade, o resíduo, a gente tem que repensar o resíduo como sendo matéria-prima, né? exato. Trabalhar os excedentes de uma forma mais inteligente. E aí, entrando para a história das tinturas, que foi como eu te conheci, né? A gente vê muito assim, cresceu muito a parte dos corantes naturais, né? O tingimento natural, vegetal, que vem de casca de árvore, acácia, pinhão, né? Ou plantas e ervas, mate, cebola, né? Eucalipto. Tem muita. Já melhorou muito isso como oferta, né? Tem empresas já que já estão estáveis no mercado. A fixação parece que melhorou, né? Porque antigamente se lavava com uns cuidados muito especiais, ainda é especial, mas eu acho que a fixação melhorou. E, ou, sei lá, corantes em geral que não oferece risco à saúde, né? Que segue normas e por aí vai. E aí eu queria lembrar, né, resgatar o experimento que a gente fez lá na Unibis Cultural, né? Que a gente fez uma exposição que a gente chamou de Matéria Revolution e a gente chamou, acho que 8, 9 designers para desenvolverem coisas diferentes na época, né? Então, teve até um pessoal fazendo do coletivo Amor de Madre, a gente fez uns puffs feitos de resina de soja e puff mesmo para sentar, né? Foi demais, a gente expandiu. A gente fez uns experimentos diferentes, colocamos aquelas embalagens de fécula de mandioca na composteira para todo mundo ver que composta mesmo. Foi super legal. Acho que foi em 2017 ou 2018, né, que a gente fez isso. Isso. E aí eu te conheci. Você estava na universidade, né? Que acho que você vai estar sempre, né? Na universidade, experimentando tingimento a partir de bactérias. E eu lembro que você me deu, né? A gente até conversou, mandando por avião, não sei o quê. Que eu fiquei morrendo de medo das bactérias morrerem, não dar certo a exposição sem você, mas deu, ficou um pouco escuro, mas deu. E a Uhum. gente colocou 3 cores lá, né? Uma cor amarela, uma vermelha e uma azul, né? Que acho que. Aí conta um pouco mais. É coincidência de ser as cores mais primárias? Me conta isso. Como que surgiu essa história? E eu Uhum. lembro que essas bactérias elas são encontradas numa terra especial, não sei aonde, acho que em Minas, depois você fala. E sobre essa história da cor também, fiquei curiosa. Tá certo. Então, esse projeto, né, foi meu projeto do mestrado, ele começou em 2013. E na época, assim, tem uma coisa muito importante de como que foi esse processo de chegar no projeto, né? Até então, assim, todo mundo que faz ciência, publica artigo e tal, são as nossas fontes principais de conhecimento, né? Então, nessa busca por alternativas de forma de tingimento e tal, eu esbarrei no trabalho da Suzanne Lee, de kombucha, falando, né, sobre a produção do biomaterial a partir da celulose bacteriana. E aí isso ficou ali na minha cabeça. Eu falei, gente, eu estou lembrando que as bactérias
quando, né, dependendo do tipo de bactéria, as colônias elas apresentam cor. E não sabia ao certo se essa coloração era um pigmento produzido pela bactéria, se eu conseguiria extrair esse pigmento. E buscando na literatura, assim, tinha pouquíssima coisa, né? Tinha visto já alguns trabalhos de bioarte relacionados a pigmentos bacterianos, e aí veio essa ideia, assim, que veio da minha vivência na indústria, né, de acompanhar tingimentos de tecido feitos de maneira industrial e ver, né, a quantidade de energia que era utilizada, a quantidade de água, como que não era feito o tratamento dessa água, né, depois dos tingimentos, e ficou aquela dúvida ali na minha cabeça de será que é possível, né, de repente utilizar esses pigmentos para tingir tecidos de fibras orgânicas? E aí lancei essa ideia. Foi muito pouco aceita na época que eu estava na universidade, justamente por quando você está no mestrado, né, todo mundo pergunta qual é a sua base das suas referências. E aí eu falava, então, não tem muita coisa sobre isso, então vai ser um projeto experimental e vamos lá, se der certo, deu, se não der, já é um resultado, né? Não ter dado certo é também um resultado. Claro. E aí, a minha dificuldade inicial foi encontrar essas bactérias, né? E aí acessei meus amigos biólogos da época que eu fazia graduação, e uma delas, que foi... ela fazia doutorado na época que fazia estágio na microbiologia, que é a Gláucia Lima, da UFPE, lá de Pernambuco. Ela falou que tinha uma actinobactéria, que eram bactérias que foram retiradas do solo da Caatinga, lá de Pernambuco. De Pernambuco. Isso, são bactérias muito úteis na indústria farmacêutica, ela produz antibiótico, então é um tipo de bactéria que é bastante conhecido. Ela está no solo do mundo inteiro, ela é uma bactéria muito comum em solo, mas a gente vai ter diferentes espécies, né, em cada local. E ela falou para mim, olha, eu tenho uma aqui, ela produz pigmento, eu não sei ao certo o que dá para fazer com esse pigmento, mas se você quiser vir e utilizar a nossa infraestrutura para fazer seus experimentos, fica à vontade. E aí ela acabou sendo minha co-orientadora nesse projeto, e quando ela... Existe uma biblioteca, né? Acho que isso é importante falar, porque às vezes, para mim é muito claro, mas para a maioria das pessoas... as pessoas não sabem que existe esse tipo de recurso. Existe uma biblioteca só de micro-organismos. Então, várias instituições têm essas bibliotecas de micro-organismos justamente com essa finalidade de fazer uma pesquisa e se aprofundar, né, e conhecer melhor esses micro-organismos. E lá na UFPE, ela me disponibilizou, se não me engano, 6 espécies que a gente, na verdade, chama de cepas diferentes dessa actinobactéria. Uhum. E cada uma dessas cepas, por um acaso, produz uma cor diferente. Não tem muito uma explicação, tá? Então, a gente cresceu, elas ficam liofilizadas, elas ficam em forma de pó, dentro de alguns potinhos. A gente ressuscita elas, coloca elas para crescer. O que elas se alimentam? Porque quando a gente faz kefir ou, né, kombucha e tal, a gente coloca levadura, coisa assim. Como que você cultiva? O que você coloca para elas comer? Elas comem? Comem. Existem vários tipos de alimentos diferentes. E essa dieta que você dá para a bactéria depende muito do seu objetivo. Então, se eu quero que ela produza antibiótico, eu vou dar um tipo de alimento. Porque aí eles vão ter, né, proteínas diferentes, né, aminoácidos diferentes, que vão ajudar e vão potencializar algo naquela bactéria. No caso da produção de pigmento, a gente utilizava um meio de cultura muito simples, que é só água, a gente usava uma água destilada, e farelo de aveia. Esse é o farelo de aveia que a gente compra no mercado mesmo. Então, meu custo também com a pesquisa não foi tão grande, porque era um produto bem barato. A gente utiliza também uma solução de sais, mais para potencializar essa produção do pigmento. E aí ela cresce, mais ou menos no terceiro dia, ela começa a produzir o pigmento. Ela é uma bactéria aeróbia, ela tem que ter
quanto mais oxigênio você fornecer para ela, melhor ela vai produzir esse pigmento. Então, a gente fez vários experimentos, mas crescendo ela sob agitação, né, você fica ali misturando continuamente o ar com o meio de cultura. Então, ela tem bastante disponibilidade de oxigênio e de alimento, né? No caso, o farelo de aveia. E aí, a partir do terceiro dia, ela começa a produzir o pigmento. E a gente percebeu que ela chegava meio que num limite, assim. Até o quinto dia, ela produzia o máximo que ela conseguia de pigmento. Tá. Das colorações, assim, que a gente... dessas cepas, né? A gente tinha, como você falou, o amarelo, tinha um tom de alaranjado, tinha uma lilás, mas que eu não utilizei. Era um lilás muito clarinho. Quem faz, né, tingimento vegetal sabe que as colorações estão muito ligadas a tipos diferentes de pigmento, né? Os carotenoides, flavonoides, cada um tem uma designação diferente. Mas fato é que eu tinha vermelho, tinha um cinza esverdeado. Talvez tenha sido esse, ou um preto. Foi esse, ela parecia levou na preta. exposição. Isso. Ela parecia Durante a exposição, que acho que durou uns 3 dias, você até instruiu que a gente deveria dar uma mexidinha, mas você também avisou que podia cair a coloração, porque, enfim, estava lá exposto, né? Não estava no ambiente de laboratório. Mas manteve, você viu a cor? O pigmento ele continua ali estável durante um tempo, com experimentos. Na época, né, eu fiz um tingimento a frio, o que não é tão comum para pigmentos vegetais. É possível? É possível, mas normalmente a quente, né, você fervendo ali o tecido com pigmento, né, vegetal, normalmente você tem uma melhor fixação e uma melhor pigmentação. Na época eu fiz os experimentos a frio, justamente porque a bactéria estava ali ativa ainda e eu não queria interferir, né, em como esse pigmento se ligava, né, às fibras do tecido. Então eu fiz o processo todo a frio. Basicamente o que eu fazia era colocar o tecido para crescer junto com as bactérias. Então essa experimentação de tingir o tecido era junto com o experimento da própria vida da bactéria. Eu fazia tudo concomitante, justamente porque à medida que o pigmento era produzido, ele já estava ali em contato com o tecido e passava ali 5 dias crescendo, né, a bactéria crescendo e o tecido pigmentando. Né? E essa história de tingir o tecido, né? Que daí você comentou que tem um pico aí, de 5, 6 dias na bactéria. Aí quando você entende isso e você coloca, né, aplica, né, para atingir um tecido e talvez até espera a bactéria ainda evoluir um pouquinho para dar essa cor, tem problema de fixação depois? A bactéria vai embora, morre, a cor fica? Como que é isso para a gente ter segurança? E até se você puder já me responder também, como que tá isso no mercado? Assim, tem alguma marca que já testou? Eu não acompanhei depois a evolução disso. Tá, vamos lá então. A questão da fixação, né, normalmente para pigmentos de origem vegetal, o pessoal usa muito alumínio de potássio, né? Soluções de ferro, diferentes estratégias para essa fixação. No meu primeiro experimento, eu não fiz nenhum tipo de fixação. Terminei, lavei o tecido com sabão neutro, justamente porque como ele ficava ali em contato com a bactéria, acaba que ficam uns grumos, uns restos de farelo de aveia colados no tecido. Então lavava o tecido temperatura ambiente com sabão neutro durante meia hora e depois deixava ele secar à sombra e depois passava esse tecido. E aqui tem um dos resultados desses primeiros experimentos, né? Sim. Eu trouxe para te mostrar o tingimento, coloquei aqui com o fundo branco justamente para dar um pouquinho mais de contraste. Dá para ver que no geral ele fica um tecido mais rosado, né? Mas as áreas que ficaram em maior contato, né, com as bactérias, elas acabam ficando com um tingimento mais escuro. Né? Quando você termina de fazer, ele é um vermelho bem vivo,
mas com Aham. o tempo, né, acaba acontecendo um processo de oxidação, que é muito Uhum. natural. E assim, né, como a gente tem a oxidação do ferro, né, que vai ali enferrujando, esse pigmento ele também vai, vamos dizer assim, enferrujando um pouco e ele acaba tendo um certo escurecimento. Tá, então isso é natural desse tipo de tingimento, pelo menos até hoje. E aí depois, né, da primeira lavagem, na primeira lavagem você tem uma perda de pigmento, né, você, à medida que você lava, você vê que a solução, né, da água com detergente ela fica colorida também, mas a Uhum. partir dos próximos banhos, né, e das próximas Vai lavagens eu não tinha estabilizar. perda. Isso. Aham. Ele acabava ficando estável. Fiz esses testes, né, em bases de fibras orgânicas, né, então usei algodão, seda e linho. Desses tecidos, o que eu tive melhor pigmentação foi a fibra de linho. Uhum. Não sei te falar com precisão o porquê, mas eu Uhum. acredito que seja da própria natureza do linho, né? Como ele é uma fibra menos torcida, mais É, rústica, aham, eu bem acho que ela rústico, consegue, deve absorver, será? eu Imagino acho que ela isso consegue também. incorporar melhor esse pigmento. Uhum. Normalmente todo mundo fala que fibras proteicas, né, como a seda, você tem um melhor tingimento. Eu trouxe aqui Uhum. também a seda para mostrar para você. Vou separar aqui. A seda ela já ficou um pouco, a pigmentação ficou um pouco mais uniforme, Sim, mas você já interessante. percebe que a cor é um pouco, a tonalidade, né, é um pouco inferior ao desse que é algodão, Sim, tá? parece que some rápido a coloração, né? E isso, ela fica mais suave, assim. Uhum. E uma coisa que as pessoas normalmente me perguntam é: não tem como esse tingimento ficar liso, né? Fazer a cor ficar plena, de uma, né, Uniforme. uniforme. Aham. Tem como, mas assim, na técnica que eu utilizei, né, desse crescimento conjunto, acaba que ele fica manchado, né? Ele origina esse meio que um tie-dye. Uhum. Mas, caso você pegue o pigmento, faça um processo de filtração, né? Separar a bactéria e o meio de cultura do pigmento em si, fazer uma extração depois desse pigmento. A gente faz uma extração utilizando alguns tipos de álcool. Uhum. Depois de fazer isso, você tem um pigmento purificado e aí você conseguiria ter um tecido mais uniforme. Né? Entendi. Mas eu acho que Mas isso é possível para hoje em dia para o mercado, para uma linha ou para metro quadrado de tecido? É possível isso hoje? vamos lá, na época dos meus experimentos no mestrado, a minha intenção era que essa técnica fosse utilizada pelo próprio usuário, assim, né? Uhum. Por nós, consumidores, que você comprasse isso, assim como você compra um fermento biológico, crescesse em Uhum. casa, fizesse um processo mais artesanal de fato. Então eu não tinha um interesse de como aumentar essa produção. Mas é possível fazer, assim como a gente tem produção de cerveja, de vinho, que são processos de fermentação, você consegue também cultivar essa bactéria por processos de fermentação, né, utilizando grandes fermentadores e ter uma produção muito grande de pigmento. Tá? Uhum. Uma empresa que está fazendo, desenvolvendo essa, indo nessa linha industrial, se chama Pili, é uma empresa francesa, é um grupo Uhum. muito grande de engenheiros químicos, Uhum. biólogos, engenheiros industriais, e o que eles estão fazendo não é bem parecido com o meu processo, mas é semelhante. Eles acabaram tirando, né, a parte do DNA dessa bactéria, Uhum. inserindo ele em outra bactéria que tem um crescimento mais acelerado, Uhum. porque demorar 5 dias é um processo, vamos dizer assim, para as bactérias é rápido, mas tem outras que crescem em 24 horas, por exemplo. Tá. Eles Então, estão fazendo um blend de bactérias. eles estão extraindo esse DNA, colocando nessa nova bactéria que consegue ter uma produção muito mais acelerada. E Uhum. aí estão estudando agora maneiras mais fáceis de purificar esse pigmento, porque é um processo um pouco demorado, quando Tá. você faz ele em laboratório. Mas ele já tem excelentes resultados, tem uma gama de cores muito grande, então vale a pena conhecer esse projeto. Chama PILI, P-I-L-I. PILI. Legal, eu vou Isso. procurar. É porque às vezes a gente acompanha na Materioteca
como a gente pesquisa muita coisa todo dia, e aí quando a gente acha uma coisa diferente, a gente fica louco, né? E vai atrás. Como adorei conhecer você na época que a gente fez a exposição. E acho legal acompanhar, né? E ver a evolução, né? E de repente a gente leva um susto. Então, por exemplo, você conhece a Stella McCartney, óbvio, né? O pessoal que está aqui deve ouvir também, deve conhecer. E eu estava acompanhando aquele pessoal que da Michael Tech, eles já tiveram vários nomes, que Uhum. fica na Indonésia, que faz aquele tecido, né? Ou até aquele molde a base de micélio, né? Fungo, cogumelo. E eles estavam ali devagar, devagar. De repente veio a Stella McCartney, né? Stella McCartney não, né? Stella McCartney, e ela contratou eles e desenvolveu uma coleção agora inteira, né? A base do tecido deles de couro, né? De cogumelo. Então, acho que é isso. Às vezes vem uma marca, né? Ou um laboratório tipo esse que você está comentando, da Frapilli, né? Da França, ou uma marca e alavanca, né? Porque precisa de um incentivo, né? Você conhece o pessoal da Biotecã do Rio de Janeiro, que estão fazendo tecidos à base de fermentação, também em laboratório, né? A gente fala kombucha, mas não é, né? É a base da fermentação do açúcar, sei lá. Falando em termos coloquiais, você vê? Tá até aqui o. É a fermentação do chá, né? É muito legal. Olha isso aqui é um Isso. couro. Ó, tá Ele, ouvindo até o barulho? ele é É super um colinho resistente. maravilhoso. Eu participei, você falando da Biotecam, eu participei, acho que foi em 2018 ou acho que foi 2019. É porque com essa pandemia a gente se desregulou no Perde um calendário, pouco a né? noção do tempo. Acho que foi em 2019, eu fui convidado pela Gabi, não vou lembrar o sobrenome dela agora. E ela tem um programa, ela estava produzindo um programa para o canal Futura chamado Conexão Maker. Uhum. E a ideia era a gente fazer experimentos e tentar encontrar soluções bem nesse universo maker rápido, assim, né? Procurar objetivos pequenos, mas conseguir soluções. E aí nesse programa a gente participava junto com outro projeto, com outra startup. A gente participou com uma startup que produz. Nossa, minha memória hoje dos nomes, mas assim que eu lembrar o nome da empresa eu Ah, falo fica para você. tranquilo. Fala o que já é Eles bacana. produzem acessórios, principalmente bolsas, que Uhum. tem ali uma chapinha flexível de captação de energia solar. Uhum. E aí eles conseguem fazer essa captação da energia solar. Eles têm uma saídinha USB que você consegue utilizar, né, como fonte de energia mesmo para carregar seu celular, para carregar uma bateria extra, alguma coisa assim. E, né, Uhum. você tá andando na rua e tá utilizando essa energia solar no seu dia a dia, sem precisar ter aquela preocupação de, ai meu Deus, onde Aham. é que tem uma tomada, onde é que... Sim. E aí eles fazem essas bolsas, e uma dessas bolsas que eles produzem é feita do tecido da Biotecam, Ah, que do legal. biotecido da Biotecam. Sabe a Rita Wu, que agora está até na Uhum. CNN? Eu a conheci quando ela fazia esses experimentos também, makers, na casa dela. Eu acho que eu acho que eu conhecia o tecido esse tecido, a base, né, esse couro, a base de fermentação dos açúcares, assim, né, de bactéria, por ela. Agora eu não me lembro quem que me apresentou a Rita, e ela também, né, toda maker, tá É, agora na CNN, né, toda, bacana. é muito legal, assim, que É muito a legal. gente vai se encontrar em vários momentos diferentes, É, né, Carol? Porque acaba que esse universo no Brasil ainda é muito de nicho, é muito é um pequeno. nicho muito pequeno, né? São pessoas que a gente acaba sabendo quem é quem. A gente está agora com. Tem até uma menina, Ana Clara, que ela é estagiária na Matéria Lab, e ela está desenvolvendo uma embalagem à base de folhas. Achei muito legal o trabalho dela. Tem um garoto que chama Guilherme Aranha, que eu tenho conversado bastante, é biólogo, está fazendo ciências biológicas e está desenvolvendo também essa parte do cogumelo. Aí tem vocês, né, com essa parte de microbiologia. Nossa, eu tô assim impressionada e eu acho que vai crescer muito esse nicho de biomateriais laboratório, né? Não somente os vegetais, que já é incrível,
mas essa parte laboratorial da gente explorar melhor, né, as bactérias, né, que estão por aí. Eu lembro que uma vez a gente fez um experimento num restaurante. Eu acho que isso é mais, acho que isso é normal agora, mas são bactérias que comem gordura. Então você coloca bactérias naquela caixa de gordura de restaurante, né? E limpa, né? Aquilo ali, limpa as paredes, né? De cano. Então tem muita coisa legal, né? Você tem alguma coisa assim nova que vocês estão pirando agora, que é novidade, alguma? Então, deixa eu só, acabei de lembrar o nome da empresa que produz as Ah, bolsas solares, se chama Flying to the Sun. Flying to the Sun, nome bom. É uma iniciativa de uma professora aqui da PUC-Rio. E Uhum, aí, nesse programa, a solução que a gente tinha que encontrar um para outra, ela tinha que procurar um dispositivo de como fazer a armazenagem dessa energia solar dentro das bolsas. Eles conseguiram produzir, através de impressora 3D, um dispositivo de uma maneira bem eficiente. E ela tinha lançado o desafio da gente tentar, porque né, esse biotecido que né, vem lá da kombucha, ele normalmente tem uma coloração marrom, marrom, bege, meio caramelo, meio. e aí a gente tentou fazer o tingimento desse biotecido né, com as actinobactérias. Ah, e pegou? Então, no programa, como eu te falei, nos meus primeiros experimentos eu tentei fazer a frio, Uhum. e deu certo. E aí no dia a gente tentou fazer a quente. Só que quando a gente começou a fazer a quente, só de olhar eu já vi que alguma coisa estava dando errado. Uhum. Então, o que provavelmente aconteceu é que esse pigmento ele acabou perdendo as propriedades dele com o calor, né? Uhum. Então, é um tipo, o que é excelente, né? Uma pigmentação feita a frio é melhor ainda porque você não tem esse gasto com energia. Sim, não tem gasto com energia. E é legal, né? Exatamente. Eu vi uma coisa num post, agora não sei se foi seu ou se foi no BioStudio. E que bom que você falou isso, que eu queria lembrar desse post que falava assim: você parou para ouvir as bactérias? É, né? Já parou para aprender com elas, né? E eu achei legal isso e eu fiquei me remeteu essa frase, né? Essa pergunta que vocês postaram, porque o que você comentou, porque são experimentos, né? São coisas novas, não tem uma receita de bolo, né? E o quente estraga, o frio adianta, pode perder, né? Todo um experimento. E você comentou até no começo, e você falou essa frase, que na verdade não perdeu, né? Uhum. É o que é, o caminho é que é o importante, né? Desses materiais novos que vão vir. A gente precisa testar, né? E entender como eles se comportam, né? A gente tentou também fazer, porque essa bolsa, na parte de fora era o biotecido, e na parte de dentro era um forro de cânhamo. Uhum, E aí, só que era um cânhamo, a estrutura né, do tecido em si, ele era bem grosso, sabe? Como um tecido de estofado. uhum, Ah, quando o próprio tecido entrou em contato com o calor, ele começou a fazer um processo que a gente chama na indústria normalmente de enxarutar. Ele começou a uhum, enrolar porque a própria fibra não aceitou o calor. Então, uhum, o cânhamo, a gente teve um resultado totalmente negativo para esse tipo de pigmentação. E o biotecido né, da kombucha, a gente teve um resultado positivo, ele pigmentou, né, ele é um material muito hidrofóbico, então ele absorve muita água. Então, assim que a gente colocou ele no pigmento, ele ficou muito hidratado, ele fica até muito delicado, né? Então a gente tinha que tomar uhum, um pouco de cuidado para manipular uhum. ele, mas ele teve um processo de escurecimento. O pigmento que eu utilizei, eu até guardei a rolinha, né, que a gente usa, foi aquele que você falou que parece meio preto, né? Então Ah, que ele era fica linda dessa essa cor cor. aqui. Ele fica dessa cor. Muito linda essa cor, uma coisa meio petróleo, parece que é verde lá no fundo e não é, né? Muito lindo. Ele tem um verde de fundo. Uhum, E que eu utilizei também para fazer algumas estampas, né? Naquela época, lá no comecinho, eu cheguei até a te mandar também esse material. A gente uhum, crescia, fazia como se fosse um processo de stencil, né? Que é uhum. muito utilizado para fazer estampa de camiseta. Então eu utilizei o stencil, mas com as bactérias, né?
a gente não sabia se elas iam crescer, porque as bactérias, elas são um pouco melindrosas, assim, sabe? Se você muda um pouquinho o pH, se naquele dia choveu, tá muito úmida, ela já, hoje eu não tô muito afim. Mas deu certo, né? A gente fez uns desenhos, né? Ah, é Então isso que a lindo gente vê isso. são as próprias bactérias, né? Aham. Aqui elas acabam colando, né, no tecido. Depois Uhum. eu deixava elas crescer, tirava o estêncil, e aí quando você tira o estêncil, você acaba perdendo algumas partes, né? Então perdi alguns detalhes aqui, perdi alguns detalhes de cá, deixava para secar na estufa e depois fazia o processo de lavagem. Uhum. Eu fazia esse processo de secagem justamente como se fosse um processo de cura, né? Quando você faz Uhum. um stencil, né? Para aquela tinta secar, normalmente você coloca ali ou calor ou uma luz muito forte, né? Que também transmite calor. Uhum. E aí, de fato, a tinta cola no tecido, né? Então, Uhum. de maneira semelhante, acabei colocando na estufa para secar. E aí depois sim eu lavava para tirar os excessos, né, do meio de cultura do farelo de aveia. E Breno, quando você faz os seus workshops, como chama aquela plataforma que você, não sei se você ainda faz, Do, fashion não sei o que, do esqueci o nome, Divaholic, gente. Isso, do do Divaholic. Divaholic. Quando você faz os seus workshops, você costuma falar sobre tudo isso de uma forma mais conceitual, mostrar e tal? Ou coloca a mão na massa, dá para brincar um pouco com as bactérias e experimentar? Como que é? Então, já vou matar duas perguntas aí numa só, né? Depois, a gente gravou esse programa em 2019, fazendo novas Ah, sim. experimentações. Aham. E aí, 2020 começou a pandemia, né? Uhum. Eu trabalhava aqui no Senai C-Ticket, no Rio, e eu passei no concurso para ser professor no design de moda da Universidade Federal de Goiás. Então fui para Goiânia no finalzinho de 2009 e aí comecinho de 2020 pandemia, né? Então não avancei na questão da experimentação, justamente porque eu tô sem acesso ao laboratório, né? Trabalhando remotamente. Então nesse sentido o projeto não avançou. Mas, em compensação, lá na UFG, né, o legal e muito nobre, né, dos trabalhos das universidades públicas, né, e acho que por isso que a gente sempre tem que defender, né, a nossa universidade pública, é que a gente sempre pensa em como levar, né, esse conhecimento que é produzido dentro da universidade até as pessoas, né? Sim. Justamente porque o BioStudios já existia, mas ele era muito essa coisa de nicho. Era Uhum. muito para quem tinha interesse em biomateriais. E aí a gente fez um projeto de extensão com essa finalidade de divulgar mais o trabalho do BioStudio. E aí nesse projeto a gente criou um site para o BioStudio, né, que é biostudiodesign.com.br, onde tem todos os dados produzidos desde 2013, então todas as experimentações, os trabalhos que eu fiz com bioarte, utilizando também as actinobactérias. Então tudo, a gente tem uma galeria, tem os artigos, tem os projetos, tem metodologia que eu desenvolvi durante o doutorado, justamente uma metodologia para que as pessoas possam utilizar micro-organismos para criar os seus projetos, porque sempre as Legal. pessoas me perguntavam, mas tá legal o seu projeto, mas como é que eu faço, né, um projeto utilizando bactérias? E aí, na minha tese, eu queria que ela fosse uma tese bem prática, então eu ensino as pessoas como utilizar os micro-organismos, quais são os cuidados que você tem que ter com biossegurança, aonde encontrar esses micro-organismos, quais são os bancos, né, que a gente consegue encontrar eles. Então, teve mais essa Tá finalidade. tudo lá no site, é o BioStudio, né? O BioStudio. O nosso Instagram é @obiostudio, mas o site é biostudio, www.biostudiodesign.com.br. Legal, e tá tudo lá. Então vocês têm um Tá acervo tudo já, lá. né? E aí a Conteúdo nossa bacana. finalidade foi justamente essa, né? Assim, como você, né? Divulgar outros pesquisadores, outros tipos de biomateriais para que as pessoas consigam
também buscar outras fontes, né? Os alunos, principalmente, né, os estudantes de moda, assim, eles têm muito, eu quero que a minha coleção, quero que a minha marca seja mais voltado para a sustentabilidade, mas eu não sei aonde encontrar esses biomateriais, né? Então, o Materia Lab tem essa função, né, muito de divulgar Super. vários tipos de materiais e a gente quis também trazer um pouco desses conteúdos. Ai, maravilhoso. Ai, Breno, eu gostei muito de conversar com você. Não sei se você ainda tem alguma coisa para falar, mas eu estou assim, super feliz de ouvir você. Fazia tempo que a gente não se falava, né? E agora nesse cafezinho aqui juntos a gente conseguir me atualizar, saber como que você tá, o que que você tem feito, e muito legal saber dessa evolução. E quem sabe, né, a gente consegue convencer alguma marca de fazer um experimento, né? Tão interessante, né? Tentar colocar isso no mercado, né? E fazer as pessoas verem e sentirem o que é, né? Um tingimento à base de bactérias, totalmente diferente. A gente fez um experimento Exatamente. agora com a Paula Raia, que é uma marca, né, de roupas femininas, e a gente fez uma experiência com tingimento vegetal. E foi difícil, assim, porque, enfim, não vou ficar contando, né, tanto bastidor, mas é difícil trabalhar com a padronização, né? Mas é Muito. interessante também quando a marca abraça, né, a causa, né? E eu acho E também, banca assim, isso literalmente, conta para o consumidor, né, como foi feito. e eu Tem um acho, outro Carol, valor aí na peça, também que a gente desculpa. está muito acostumado, né, com essa questão da padronização. Tem que ser É, sempre uniforme, tem que ser sempre do mesmo jeito. E, na verdade, eu acho que agora o que a gente está vivendo no mundo da moda como um todo, né, é justamente pensar nessa não é, padronização, nessa diversidade, nessa pluralidade. E eu acho exato. que pensar nesses tingimentos, né, mais Sim, naturais, sejam vegetais, sejam, né, microbiológicos, eles têm a ver com essa não padronização também, né, de exato, deixar a coisa agir também, entender que o natural é isso, né, e não o que a exato. gente estava acostumado. E as coisas começam a ser premium também, né? As coisas ficam únicas, né? É interessante Exato. isso também, né? Dar um outro valor, né? Para aquele produto, para aquele material. Ah, muito Respondendo só legal. uma última pergunta sua, você perguntou sobre o Brainstorm Shop que a gente faz no Isso. Divaholic. Uhum. Qual que é a finalidade dele? A gente tem dois objetivos principais, tá? O primeiro é eu demonstrar exatamente, passo a passo, como foi feito esse processo do tingimento com as bactérias. Então, mostro todo o processo, né? Passo a passo para todo mundo conhecer, entender o processo. Mas o nosso objetivo é muito mais em pensar outros projetos. Então, eu trago outros tipos de micro-organismos com propriedades diferentes e a gente pensar como transformar isso em moda, como transformar isso em produto. Então, há bactérias bioluminescentes, como é que a gente pode trabalhar com elas? Ou Uhum. então, como você falou, né, bactérias que fazem ali a compostagem não sei se eu posso chamar de compostagem, mas eles fazem uso da gordura como Gordura. alimento, E né? tem Então aquelas que comem plástico também, não tem? tem porque plástico na verdade é um derivado de petróleo, né? Sim, é o Então eles petróleo. estão Aham, ali próximos, né? aham. Então o objetivo é justamente ter esse olhar mais múltiplo para outros micro-organismos também, para pensar biomateriais. Ah, maravilhoso. Vamos ver se terminando a pandemia, a gente acalmando, terminando, sei lá o que vai acontecer com a pandemia, a gente marca, né? Alguma fala, alguma brincadeira, algum experimento lá na Matéria Lab, porque eu estou muito afim de juntar essa turma, né? Sei lá, vocês com essa parte do tingimento das bactérias, o pessoal que está desenvolvendo couro, o pessoal que está desenvolvendo material a partir de planta, né, de folha, o pessoal que está desenvolvendo materiais a partir dos fungos. Estou muito afim de ativar isso, né? Vamos ficar aqui no radar para
Aí não sei se vai ser ano que vem só, né? Para a gente fazer um encontro desse. Pode ser muito bacana, né? Colocar uma mão na Com massa certeza. de alguma E, coisa e bem diferente. estabelecer esses contatos, né? Como você falou, Entre vocês também, a Rita eu exato. conheci no Brasil Eco Fashion, que também foi a Então, Gabi que me chamou para participar. Aí tem o Pedro Timóteo, que é aqui da ESD, e que também tem feito isso. doutorado e pensado em biomateriais. Então, é um pessoal que, O quando a Pedro gente foi meu junta, né? sócio, O Pedro sabia? fez seu sócio? É, a gente começou essa Muito história legal. da matéria, que agora chama Matéria Lab, mas a gente começou isso juntos há uns, sei lá quantos anos atrás, já deve fazer uns 10 anos. É, fomos sócios, já faz um tempo que a gente se separou, mas uma turminha legal aí do Rio que eu me envolvi há um tempo atrás. Muito bem. E acho que é Muito isso mesmo, legal. então, Carol. Te Obrigado agradeço pelo muito, um prazerzão espaço. falar contigo. Eu vi que vários alunos seus entraram, ó, comentários, professor maravilhoso, vários comentários bons aqui. Uma delícia conversar com você. Fique bem aí no Rio de Janeiro. Mantemos o nosso contato e em breve eu vou fazer essa união aí, porque acho que falando com você me deu mais vontade ainda de fazer essa união, essa troca entre as pessoas bacanas que estão desenvolvendo esses biomateriais laboratoriais bem diferentes, assim, bacana demais. Legal, fico esperando então. Então, um beijo enorme, bom dia para você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Fiquem ligados aqui na Matéria Live, que a gente vai fazer várias lives nesse sentido. E a gente faz workshops também, direto. A gente está agora fazendo um. Ontem foi a primeira aula, amanhã é a segunda. Direto a gente faz esses encontros para disseminar para mais gente, contar mais coisas, né? Então, estamos juntos aqui todos. Um Então beijo, tá bom. gente. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.